Glória a Deus. Acende a luz ali. A lâmpada. Aperta, moça. Paz, agora. Você não é um cabo fraco mais não, agora. Glória a Deus! Muito alegre, povo abençoado. O estado do Tocantins. Agora nós temos 2 pastores no estado do Tocantins. 2 pastores. Isso me deixou muito alegre. Muito, muito alegre mesmo. Aleluia. Por isso que eu disse que agora ele não é mais um homem fraco, não. Agora ele é um homem forte. Porque a unção agora aumentou. O poder aumentou. Aleluia. Eu creio que tá tudo ok. Não tem nada mais para ajeitar. Povo abençoado. Rede atual está ruim. Mude para uma rede melhor. O problema é que não tem uma melhor, né? Tem que ser essa mesmo. Povo abençoado. Hoje nós vamos falar algo maravilhoso. Poderoso. Muito sério. Pense no ensino sério. Muito, 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 muito sério. Aleluia. Nós vamos compreender, povo abençoado, que aconteceu uma terrível desgraça na Terra. Nós sabemos disso. A maior tragédia que já aconteceu na Terra, povo abençoado, não foi a bomba de Hiroshima, não é a guerra da Ucrânia, não é o Hitler que matou 6 milhões de judeus, não é as mortes passadas. A maior tragédia que houve na Terra foi quando o homem cometeu o pecado. Essa é a maior tragédia de todas. Porque depois dela em diante, é só tragédia, nunca acaba. Essa é a maior tragédia de todos os tempos, É essa tragédia. Aleluia. Nós vamos falar hoje, povo abençoado, nós vamos falar hoje sobre a melhor coisa que veio depois da tragédia na Terra. Na verdade, o que é bom já estava aqui antes do pecado chegar. Já estava aqui, né? Aleluia. Nós percebemos, povo abençoado. Eu vou primeiro fazer uma pequena introdução. Uma pequena introdução. Nós percebemos, deixa eu ver que hora é essa. Que hora é essa, evangelista? 4:13. 4:13. Provavelmente é terminar às 8 horas. Aleluia, ou mais. Estou botando por baixo aí. 8 horas da noite nós terminamos. Nós percebemos, povo abençoado, olha, tudo iniciou-se no coração de Lúcifer na eternidade, lá no céu. O pecado foi gerado no coração dele. Aleluia. Não é que alguém implantou essa semente nele. Ele gerou por si só a semente do pecado no coração dele. Aleluia. Enquanto ele olhava para Deus, ele era um com Deus. É por isso, povo abençoado, que é uma das coisas mais terríveis, uma das coisas que é mais terríveis para nos fazer tropeçar, é os olhos. Só há 3 coisas no mundo. 3. Cobiça dos olhos, desejo da carne, soberba da vida. São os 3 pecados mestres do mundo. Todos os outros estão embutidos dentro desses 3. Aleluia. Então vamos lá. Lúcifer, quando ele adorava o Senhor,
ele é cheio, ele era cheio de sabedoria. Isso significa, povo abençoado, que ele temia a Deus em alto nível, um nível muito alto de temor de Deus, um nível muito alto de reverência. Por que você acha que ele chegou aonde ele chegou, no nível que ele chegou? Por que você acha que Deus colocou ele ali? Por causa do temor, por causa da reverência, por causa da justiça, por causa da santidade, por causa da separação que ele tinha, por causa do nível de comprometimento que ele tinha, por causa da adoração perfeita que ele passava. Aleluia. Deus criou ele muito, mas muito, muito, muito lindo mesmo, povo abençoado. Muito bonito. O nível de glória e poder que Lúcifer tinha era tão grande, mas tão grande, que no dia em que ele olhou para si mesmo, ele quis se adorar. Ele quis se adorar a si mesmo e quis ser adorado. Foi nesse dia que ele caiu. Foi nesse dia que ele confrontou o Pai. Foi nesse dia que ele resolveu querer que os anjos adorassem ele. Foi nesse dia que ele entendeu que ele tinha um nível de poder igual de Deus. Porque quando ele se olhava, ele via Deus. Igualzinho, um nível de poder, a semelhança, a glória, a força, a determinação. Ele via como se ele fosse igual a Deus. Então ele quis criar um trono lá no céu para ser adorado lá. Aleluia. Glória a Deus. Mas para ele ser adorado, ele precisava criar um novo sistema, uma nova forma de adoração. E então, aí é que entra, povo abençoado, o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a semente que foi gerada no coração de Satanás. Nós vamos falar sobre a semente que foi gerada lá dentro do coração dele. Porque nós não conhecíamos outra coisa a não ser a Deus. Aleluia, nós só conhecíamos a Deus. Todos nós temíamos, reverenciarmos, vivia lado a lado com o Senhor em um nível de justiça muito alto. Eu me refiro aos que estavam na eternidade no céu, os anjos, e também a Adão no Éden. Quando ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança da Trindade. Ele tinha os aspectos, as características idênticas a de Deus Pai, Deus Filhos e Deus Espírito Santo. Aleluia. Até que então o diabo veio. Aleluia, ele veio. E lembre-se, povo abençoado, quando aconteceu que Lúcifer caiu no céu, ele reivindicou um reino para ele. Ele quis ter um reino. Aleluia. Ele quis, aí ele começou a pregar uma mensagem no céu. Uma mensagem ele começou. Deus permitiu e deixou com que ele pregasse uma mensagem no céu. Porque ele disse que o estilo em que Deus, o estilo de adoração a Deus, era menos superior ao dele. O dele seria muito mais superior, muito mais elevado. Então ele quis fazer um teste com o céu e Deus permitiu ele testar o céu, para ver se o céu ia ficar do lado de Lúcifer ou do dele. Povo abençoado, todos nós sabemos que o nome de Lúcifer, um dos nomes dele é engano, né? Então compreenda isso. Aleluia. Às vezes as pessoas ficam pedindo assim para nós conversar. Eu não converso às vezes, povo abençoado, não é porque eu não queira não. É porque como é muito celular, vai começar e perde o raciocínio, perde o foco, tá bom? Mas uma hora que nós tivermos um sozinho, a gente pode conversar melhor, tá bom? E aí, veja só, povo abençoado. Então foi gerada dentro do coração dele. Quando ele se viu, o primeiro pecado de Lúcifer, quando ele se viu, ele achou ele muito parecido com Deus. O nível de esplendor dele era muito alto. Então ele gerou dentro do coração dele o quê? O ego.
a soberba. Ele olhava para os anjos lá no céu, fraquinho, fraquinho. Eu que sou o cara aqui. Só eu, olha para mim, para Deus. Não tem diferença. Mais ou menos assim. Se ensoberbeceu. Só que todo mundo sabe aqui que as pessoas malignas e perversas, as pessoas mentirosas, trapaceiras, as corruptas, elas são legais. Para poder atingir o seu objetivo, ela faz coisas que aparentemente parecem ser uau. É por isso que a Bíblia diz que o diabo é imitador de Cristo. Aleluia. Então, quando você olha para isso, o que gerou no coração do Lúcifer, o que gerou dentro dele foi um orgulho, um desejo, dele querer ser adorado. Ele se achou tão como igual a Deus. Então, o povo abençoado, aí começou. Ele começou a reivindicar ao Senhor a adoração. E ele diz que o sistema em que Deus regiu o céu era um sistema... Olha só, como que todo mundo aqui já foi dominado pelo entendimento do diabo. É um sistema de prisão. E o que ele ia dar para as pessoas do céu era liberdade. Será que não é isso que tu compreende na tua mente, não? Não, Deus é muito... Ele aprisiona esse negócio de... Não tem graça, não tem... É assim que você fala. Não tem como ter graça ser cristão. Não, cristão... Não tem mesmo, velho. Sabe por quê? Porque ele não é cristão na carne. É no espírito, é outra natureza. A carne, ela ama as coisas da terra, ela adora a terra, ela se diverte, ela se lambuza com a terra. E isso, povo abençoado, chama-se prisão, verdadeira prisão. Muita gente, quando eu estou evangelizando, eles falam assim, eu tenho um livre-arbítrio. Eu tenho um livre-arbítrio, pastor. Está escrito isso na Bíblia, não está? Eu posso decidir fazer o que eu quiser? Não posso, não? Não está escrito isso na Bíblia? Eu olho assim para eles, tá, é verdade, você tem livre-arbítrio. Só que o que o diabo mentiu para os crentes de hoje, ou para todo mundo, que o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é você poder fazer o que você quiser. Mas o problema é que o que você quiser, foi o que ele botou em ti. Ele já implantou isso em ti. Quando você nasceu, você era uma mente, um papel branco. Era um HD apagado. Sem nada dentro. Porque estava limpinho, branquinho. Aí então você começou a conhecer o mundo. Então o diabo entrando para dentro do teu HD. O diabo entrou com um sistema. O sistema mundano que nós todos temos ele codificado na mente. É por isso que o Senhor Jesus se manifestou, para quebrar o sistema. É por isso que ninguém gosta de Cristo, porque Cristo pega tudo isso e joga no lixo. Todo o sistema ele joga no lixo. No lixo, não tem valor nenhum. Nenhum. Cristo é poderoso, povo abençoado. Cristo é poderoso. Aleluia. Então veja só, o diabo, povo abençoado, ele gerou no coração dele uma lei. A lei do diabo. Vamos descrever como a lei do diabo. Qual que é a lei? A lei da liberdade. É assim que hoje todo mundo faz hoje. Os governos, todo mundo é livre, todo mundo tem direitos, tem tudo coisa boa, né? Aleluia. Mas o que você não sabe, aleluia, é que quando ele falou no céu que liberdade, o que era o ensino que ele pregou no céu, que a liberdade era justamente
sair da prisão da lei de Deus, as pessoas poderem fazerem o que quiserem. Isso era a verdadeira liberdade. E ele falou, como sempre, a tática velha do maligno é a mesma. Vamos supor, se eu falo para você hoje, você vai ser crente e você tem que renunciar a tudo, você tem que abandonar teu estilo de vida, você tem que trilhar um caminho simples, um caminho humilde, simples, sofredor, que as pessoas chacotam, riem, se diverte com seu rosto, fala besteira. Um sistemazinho humilde. Você vai para mim e diz que não quer, mas se eu chego e falo assim para você, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar poder, eu vou te dar fama, isso é adoração a ti mesmo. Eu vou te dar fama, eu vou te dar um reinado. O Lúcifer fala isso para ti, você. Quem na sã consciência carnal dispensaria uma proposta dessa? Você quer ser famoso, você quer ser rico, você quer andar bem, quer ter o melhor carro, a melhor casa, você quer andar, como é que dá o nome? Ostentando, querendo ser o melhor. Você gosta disso. Aleluia, glória a Deus. Então foi isso que Lúcifer fez lá no céu. E ele também está fazendo aqui. Aleluia. Ele fez no céu, ele falou para os anjos, eu vou dar trono para vocês, vocês vão ser adorados, vocês no meu reino, vocês vão estar só abaixo de mim. Vocês ser submissos só ao meu comando, abaixo de mim, os outros todos estão abaixo de você. Você vai ser poderoso no meu reino. Aleluia. Então o diabo enganou um terço do céu, prometendo essa falsa liberdade, esse reinado que seria magnífico, maravilhoso, que o mundo, que o céu inteiro ia partir para o lado dele, ele imaginaria isso. Povo abençoado, eu fico chocado, porque foi um terço. Os anjos que são cheios de sabedoria, temor, reverência, um grande temor de Deus, eles foram. Ele falou assim, olha, eu e Deus agora somos iguais. Você tem que decidir de que lado você está. Sabe que do meu lado você vai ter tudo do bom e do melhor. Vai ser rei, vai ser comandante de pelotões, de milhões, de milhares. Do lado dele lá, tu vai continuar naquele mesmo postozinho fraco que tu estava. E aí? Qual que tu quer? Tem que ser uma decisão ligeira. E o cabo vai para um lado, vai para o outro. Aqui tu vai ter muito mais conforto, mais regalia. Lá tu não tem. Ele fez uma campanha lá no céu. Aleluia. Então, povo abençoado, foi daí que começou, povo abençoado. Começou. Foi lá em cima que começou. Então o Senhor se entristeceu bastante ao ver aquilo tudo que aconteceu. Deus lançou Satanás para fora com aqueles que estavam com ele. Lançou fora. Deus criou o Éden, então criou o ser humano. Foi a alegria do Senhor quando ele criou o ser humano. Ele disse, agora eu vou criar uma minha própria imagem e semelhança. Só que quando ele criou ele, Lúcifer ainda tem acesso ao céu. Lúcifer tinha acesso a tudo. Então Lúcifer foi lá e eu também tenho que testar esse aí. Esse daí, pelo que eu estou entendendo, ele é mais superior do que os anjos. Por quê? Porque ele tem as três naturezas. O diabo não sabia que o homem tinha as 12 pedras. Depois nós falamos sobre as 12 pedras. Ele só tinha 9, o homem tem 12. Ele não sabia. Ele não sabia que o homem tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não sabia. Além das outras 9 pedras, ele não sabia. Ele tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Isso é poderoso, povo abençoado. E aí ele quis testar Adão e o Senhor permitiu. O Senhor permitiu. O Senhor criou ele e dentro do Éden, Deus criou uma única lei que tinha no Éden.
o homem podia fazer o que quisesse, só não podia fazer uma coisa. Esse era o teste. Esse era o teste. Você vê que Deus planta muitas árvores que produzem frutos no Éden. Aqui nós começamos a entrar no ensino. Vamos começar lendo a palavra. Vamos começar aqui pelas escrituras. Aleluia! É muito poderoso. Então aqui nós vamos iniciar. Em Gênesis capítulo 2, verso 9 diz assim: O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos, boa para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Perceberam que Deus colocou uma árvore e é através dessa árvore. Vamos para o 17. Contudo, 16, ele diz: E o Senhor deu a seguinte ordem. Essa foi a única lei que Deus colocou no Éden. Nós sabemos, povo abençoado, que a natureza humana é dividida em dois grupos. Depois eu vou explicar para vocês. Mas há um terceiro grupo. Mas esse terceiro grupo, depois eu explico por que ele não se torna tão terceiro. Dois grupos. Dois grupos ele dividiu a humanidade. Então veja só, no 16 ele falou: O Senhor deu a seguinte ordem ao homem: Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que esteja no jardim. Contudo, não comerá da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com toda certeza morrereis. Essa foi a única lei que foi dada no Éden. A única lei. Presta bem atenção, povo abençoado. Tanta árvore linda, tanta coisa maravilhosa. Adão poderia comer qualquer árvore, menos daquela. Jesus lá adiante diz, ele fala: Eu sou a árvore, eu sou a videira verdadeira. E se ele falou, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo assim: há uma videira falsa. Precisava ele falar que era verdadeira? Só bastava dizer, eu sou a videira. Você está entendendo que há duas árvores ali no centro, no comando, no meio, duas árvores em grande destaque no centro do jardim e outras árvores em volta, mas no centro, tipo assim, como se fosse no trono do jardim, no meio, num lugar de alta posição do jardim, há duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo estava à disposição do homem. Povo abençoado. É aí que começa a divisão da humanidade. É aí que a humanidade se divide em dois grupos. Dois grupos. É ali que começa. Aleluia. Quando Deus criou Adão, povo abençoado, Deus criou Adão, ele gerou em Adão ele próprio. Ele disse, ele é a minha imagem, ele é a minha semelhança. Às vezes você fala assim, eu tenho a imagem e a semelhança de Deus. Foi o que o homem perdeu no Éden, foi a semelhança de Deus. Em algumas pessoas que você olha para ele, você também não consegue enxergar mais a imagem de Deus. Não tem mais a imagem de Deus. Nem mesmo a imagem. Você olha para você mesmo. Olha para esses teus olhos pintados. Que terrível. Olha para esse cabelo pintado. Será que essa é a imagem de Deus? Para essa boca pintada. Para essa carreira de brinco na orelha. Será que essa é a imagem de Deus? Aleluia. Então veja só, povo abençoado. Ele disse, pode comer de qualquer árvore, menos de uma. Correto? Menos de uma. Mas o que você não compreende, que a árvore ela é estática. A árvore é um ser parado. Ela produz um fruto. E você come e se alimenta daquele fruto. Quem foi que já ouviu um ditado aqui? Se tiver alguém que já ouviu o ditado, eu vou olhar nos comentários.
Quem já ouviu o ditado que você é o que você come? Vou ver se alguém já ouviu esse ditado. Ninguém nunca viu? Não é possível. Aleluia. Então veja só, povo abençoado. Então veja só. Deixa eu subir bem aqui um pouquinho que tá cortando o rosto do profeta do Senhor. Bem aqui. Não quero que corte. Aleluia. Então veja só, povo abençoado. As árvores lá no Éden, as árvores lá no Éden, povo abençoado, não são árvores como as árvores terrenas, aqui, ó. Como um pé de manga que tem ali, como um pé de seja lá o que for, pé de árvore que dá uma fruta. Não são árvores assim. Não. Aleluia. A árvore da vida que estava lá no meio do jardim era Jesus ele próprio. Ele é a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é Lúcifer, é Satanás, o diabo. Ele é a árvore. Aleluia. Então veja só, povo abençoado. Havia essas duas árvores em especial no meio do jardim. E o Senhor deu uma ordem. Ele disse, pode comer da árvore da vida, das outras árvores, mas dessa árvore aqui não, dessa aqui não. Aquele era o teste de Adão. Assim como qualquer um de nós que estamos aqui, que desejar trilhar o caminho do Senhor, tenha isso em mente. Deus vai te testar. Ele vai te testar quando tu estiver preparado para o teste. Aleluia. Então você vê a árvore maligna entrando em ação. Ela foi vender o peixe no linguajar humano nosso. Ela fez a mesma coisa que ela fez no céu, entrou em ação. Ela entrou em ação em Gênesis capítulo 3, verso 1. E disse assim, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo. É a mais astuta de todos os animais no campo, que o Senhor havia feito. E aconteceu que ela questionou a mulher. Presta bem atenção. A serpente foi lá questionar a mulher. Ela falou assim, veja só. Qual que era a questão? Por que tu não come dessa árvore aqui, que sou eu? Por que tu não come?